Programa Espírita, Vultos Históricos do Espiritismo. Desta feita, o protagonista foi Altino Panfiro, apresentação de Orson Peter Carraro e convidada Luzia Matias, apresentação da Web Rádio Estação da Luz de Natal. Programa simplesmente excepcional. Uma série de programas que vêm sendo apresentados na Web Rádio Estação da Luz de Natal sobre os vultos históricos do Espiritismo. E desta feita estamos sendo contemplados aí com a narrativa sobre Altino Panfiro. E convidamos você para a reprodução aqui na nossa página Estação da Luz Espírita, que não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. Queremos agradecer a você por mais essa companhia. Muitíssimo obrigado mesmo e vamos ao programa. Olá a você, olá a todos vocês, bem-vindos ao nosso roteiro de entrevistas. Cada semana trazemos convidados de todos os lugares do Brasil, principalmente no desejo de fazer resgates históricos de personalidades notáveis do movimento espírita que deixaram grande contribuição, grande legado. Nós estamos aqui hoje envolvidos com o carinho e a lembrança de gratidão de nosso querido Altino Panfiro, fundador, junto com outro grupo, do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro,
de grande fluência de público, de intensa atividade doutrinária, social, conduzido pelo nosso Altivo Panfiro, cuja desencarnação ocorreu em 2006. E nós vamos conversar hoje com Luzia Matias, uma das amigas que aceitou nosso convite, junto com outras pessoas que também entrevistaremos sobre essa grande personalidade Altivo Panfiro, trazendo diferentes ângulos. E ela classifica, na conversa inicial que nós tivemos, como um condutor de almas, um socorrista, um professor. E é esta convidada que nós temos a satisfação de trazer aqui hoje para falarmos de Altivo Panfiro. Muito bem-vinda, Luzia, muito agradecido pela sua disposição. A recuperação desses nomes, a lembrança grata desses nomes, trazem ao nosso coração muita alegria. Sua saudação inicial aos nossos telespectadores. Então, olá, queridos todos. Estou muito feliz com esse convite. É bastante inesperado, porque a gente tem um repertório de ideias que a gente difunde através das lives e tal, mas nunca tive um convite para falar de Altivo. Então, estou, assim, deliciada com essa ideia. Que bom, Muito Luzia. Obrigada. Que bom, é uma alegria. Nós vamos falar sobre o Altivo, mas antes vamos conhecer a Luzia. Muitas pessoas que aqui estão nos vendo, estão vendo a Luzia pela primeira vez. Eu também a conheci agora, nesse primeiro contato. Falamos antes pelo telefone, mas agora que estamos nos conhecendo. Luzia, apenas para que as pessoas te conheçam compactamente, diga para nós onde você nasceu e como se tornou espírita. E, por extensão, você pode emendar aí como é que conheceu o Centro Espírita Leon Denis, e, por consequência, como é que conheceu o nosso Altivo Panfiro. Fique à vontade. Pois é, eu sou botafoguense. Carioca mesmo, do Rio mesmo. Sim, até nasci numa situação bastante curiosa, porque a minha mãe sofria do coração e o parto dela precisava ser assistido pelo cardiologista, que estava de plantão no dia que ela entrou em trabalho de parto, na Casa de Saúde Doutoreiras, aqui no Rio, em Botafogo, que era uma clínica psiquiátrica. Então, eu nasci nessa clínica psiquiatra, isso consta lá do meu registro, e isso explica muita coisa. Gostei já do seu senso de humor, viu, Luzia? É meu jeito. Enfim, eu me percebo como aquela alma em busca, né? Então, eu conheci ao longo da vida outras pessoas como eu. Eu fui educada em colégio católico, a minha mãe era judia, então eu conhecia os cultos exteriores do judaísmo, né? No que tange a mulher, eles são realizados em casa, e nenhuma coisa nem outra encaixou na minha cabeça. Aí sempre tem alguém evangélico, protestante, que quer nos levar para essa direção, com aquele entusiasmo que a gente conhece, mas também não me convencia. Eu tive amigas que a mãe era mãe de santo na Umbanda, então também estive lá, também conversei com as entidades, também não encaixou. Aí eu saí lendo budismo, Lobsang Rampa e pau, e aí entrei na faculdade de medicina, porque eu sou médica, né? E lá eu passei um tempo materialista, porque diante dos cadáveres, diante do sofrimento e sem resposta, estava difícil de eu ter alguma convicção metafísica, enxergar algo além daquilo. Mas eu não cessava de procurar. E um dia eu conheci um médium que tinha a faculdade da vidência, só que não estudava nada, então ele não sabia o que fazer daquela faculdade, ele falava para todo mundo as coisas que ele estava vendo,
Eu sabia que ele não era esquizofrênico, que não estava delirando, e eu fazia perguntas para ele, mas o que é isso? Como é que você vê? Como você explica? Ele não sabia. Me levou na casa de um dirigente de casa espírita, que não era o altivo, era um outro senhor, e esse senhor vendia os livros da codificação lá na casa dele. Aí eu comprei os 5, levei para casa ali na mesma semana. Poxa, aí apareceu a luzinha espírita. Aí procurando, mas onde é que esses espíritas se escondem? Né? Então, eu acho que realmente os espíritas se escondem. Né? Não sei por quê, nunca entendi esse motivo. Talvez esteja ligado às perseguições, né? Do início do movimento, as pessoas eram presas e tal. O fato é que eu saí falando para todo mundo, gente, onde é que tem centro espírita? Aonde é que as pessoas estudam esse negócio aqui? E aí uma pessoa me mandou para essa, você quer estudar? Então você vai para esse centro aqui, Centro Espírita Leon Denis, fica em Bento Ribeiro, não sei o que lá. Aí eu fui, cheguei lá num dia que não tinha atividade na casa, estava tudo fechado, e eu já estava indo embora, me vem um senhor puxando uma geladeira num carrinho. E eu falei, não, é aqui mesmo, a senhora quer estudar? Veio para o lugar certo. Aqui é a Universidade do Espiritismo. E essa qualidade do Leon Denis se deve ao Altivo. O Altivo sempre teve como projeto fazer uma universidade do Espiritismo, um lugar com bastante oportunidades de cursos, de congressos, de debates. Ele trabalhou a vida toda e levou esse projeto bem longe. Claro que não aonde ele queria, porque ele queria lá muito alto. E as pessoas ao lado dele, eu e outras tantas pessoas, não eram tão arrojadas, né? Mas ele conseguiu realizar muita coisa mesmo, espalhar muita semente, botar muita gente para falar de espiritismo, do jeito que sabe, do jeito que pode, pelo mundo afora. A casa tem muitos projetos nesse sentido. Mas eu cheguei lá na reunião pública e fui capturada na primeira palestra, que foi proferida pelo professor José Jorge, outra figura maravilhosa, que eu não sei se vocês já divulgaram aqui. E ele começou a palestra assim, e aí vieram os 3 reis magos, que não eram reis, não eram 3 e nem eram magos. Aí eu falei assim, caramba, achei minha turma. A turma que contesta, a turma que pensa, a turma que raciocina, a turma que faz questões, né? Nesse mesmo dia, eu fui falar com o Altivo, que atendia as pessoas depois da reunião pública, sem hora para acabar. Então, aí eu vejo o socorrista que eu falei ali, porque aquilo ali era um imenso trabalho de socorro. Justamente por ele ser um médium ostensivo, atraía muita gente. E que tipo de gente? Gente com dores profundas, com doenças incuráveis, com desencarnação de entes queridos, com mediunidades descontroladas sendo tratados pela psiquiatria. Era uma quantidade enorme de pessoas nessas condições. E quando chegou a minha vez, ele quase nem deixou eu me apresentar, chamou uma colega médica, disse, olha, amanhã ela vai trabalhar com você lá na Malé. Chamou uma pessoa da livraria e falou assim, traz o livro Atenção para ela. Aí fez uma dedicatória e me deu esse livro. E sábado que vem você começa a estudar o curso, começa a treinar, e foi assim, foi uma conversa de 2 minutos, mas ele tinha um magnetismo, uma coisa que inspirava uma confiança, que você olhava para ele, estava na presença dele e pensava assim, eu vou seguir esse homem, eu vou segui-lo, ele está me levando para um lugar melhor, é por aqui. E assim eu comecei a estudar a doutrina espírita, como se deve, não lendo sozinha em casa, tipo, quem hoje tem as séries, né, que as pessoas ficam, como é que chama? Vendo um filme atrás do outro, né?
maratonando, não é a melhor maneira de você estudar, mas foi assim que eu cheguei na Casa Espírita, minha primeira e única Casa Espírita, Leon Denis, e foi lá que eu recebi todas as tarefas que hoje eu executo dentro da divulgação. O meu trabalho é principalmente na divulgação. Então, o Altivo Socorrista tinha esse trabalho ali que eu assisti durante anos a fio, e tem mais histórias. Se você não me parar, eu vou falar o dia inteiro. Pois é. Olha que entrevista entusiasmada. Nós estamos com apenas 12 minutos de conversa e olha o entusiasmo da nossa Luzia, que me surpreendeu sendo médica. Eu não sabia que a senhora era médica. E qual a sua especialidade, doutora? Olha, eu fiz ginecologia e obstetrícia, né? Durante muitos anos, e em função da idade, que obstetrícia é uma coisa muito exigente, né? Atualmente eu faço só um consultório de ginecologista, mas chegou um momento também que eu tive um câncer. Esse é um dos trabalhos que eu desenvolvo, né? Eu tive um câncer e passei por uma turbulência emocional, espiritual imensa, e encontrei a obra de Joana de Ângeles. No livro Plenitude tem um capítulo chamado Processo de Autocura. E aí eu comecei um trabalho de simplesmente apresentar aquelas ideias para as pessoas, diziam que Joana era difícil, e bom, eu não tenho dificuldade em entender isso aqui, então eu comecei esse trabalho, isso já tem 25 anos, e todas as minhas ideias, e olha que eu tinha ideias perturbadíssimas, mirabolantes, eu levava para o Altivo, ele, sabe, pegar aquele cara que está filtrando ouro num monte de... né? Ele ia peneirando, tá, isso aqui dá para fazer, tá, isso aqui você faz. Ou então, às vezes, eu era muito insistente, você não faz ideia do que eu era, assim, né? Mas ele, como condutor de almas, ele sabia quando dar espaço e quando parar. Ele dizia: princesa, não é assim que vai ser não, tá? O Altivo era de uma personalidade muito determinada, forte, condutor. A sua expressão aí, colocando condutor de almas, professor, é realmente uma definição muito exata do que foi Leon Denis. Foi muito importante referir-se ao José Jorge, que ali atuou também durante muitos anos. Nós já fizemos um trabalho sobre o José Jorge. Que legal. Os amigos que estão nos vendo, se quiserem ver, está disponível no meu canal de YouTube, para que vocês possam também conhecer essa personalidade outra incomparável. Inclusive, eu, de público aqui, já prometo à nossa Luzia enviar para ela a entrevista que fizemos sobre o José Jorge. Mas a sua conversa é empolgante, doutora. A sua conversa é entusiasmante, porque nesses anos todos de permanência no Leon Denis, com as atividades intensas, com a convivência com o Altivo, como a senhora disse, muitas histórias permearam esses anos todos, né? E eu vou querer puxar aqui uma história que são várias, eu sei que são várias, mas a sua memória vai trazer a história mais marcante para nós, aquela que ele tocou mais profundamente. Eu quero lhe deixar à vontade para contar uma dessas histórias do socorrista, do professor, do condutor de almas. Aliás, a doutora Luzia já deu um panorama para nós aqui, quando ele falava isso aqui não, isso aqui sim. Então, eu deixo contigo, Luzia, por favor. Conforme você estava falando, o que me veio à mente foi a última lição que ele me ensinou. Quer dizer, que ele me passou a teoria. Eu estou correndo atrás de internalizar, né? Mas era uma lição teórica, mas vivida por ele integralmente. Então, esse tipo de lição tem poder, né? De transformação. Ele desencarnou de leucemia e passou por um processo de desgaste físico muito grande. E ele me presenteou com um trabalho que é o Encontro sobre a Vida e Obra de Leon Denis, que a gente realiza nas sextas-feiras da Semana Santa. Eu coordeno esse encontro, ele me deu esse presente.
vai acontecer agora, então fica aí o convite. Vamos falar de amor, paciência e bondade. E a gente estava nesse evento do ano de 2006, e ele já estava muito magrinho, sem cabelo, muito abatido fisicamente, e nós estávamos sentados num banquinho que tem do lado de fora, assim, do centro, e muitas pessoas que estavam ali circulando pela casa se aproximavam e faziam um carinho na cabeça dele, ou então diziam: ah, meu amigo, você notava aquela pena, aquela tristeza, né? E aí, quando a pessoa se afastava, ele recebia aquilo. Quando a pessoa se afastava, ele olhou para mim e disse assim: essa gente pensa que eu estou doente. Sabe? Então, eu nunca vi uma consciência de que a gente não é o corpo. Você não é o seu corpo, né? Sérgio Felipe fala muito isso. Você não é o seu corpo. A gente sabe que a gente não é o corpo, mas eu nunca vi ninguém expressar isso numa frase, e não era para se cartar de nada, não. Era aquilo mesmo que ele sentia. Se a gente fica aqui, tadinho, isso aqui. Eles pensam que eu estou doente. Eu não estou doente, né? Quem está doente é o corpo. Então, assim, essa foi a última lição do grande professor. Mas também, volto a dizer, eu vou ficar o dia inteiro aqui contando. E, Luzia, e quanto ao socorrista das grandes massas de pessoas sofredoras, aflitas, que acorriam ao Leon Denis, que tipo de ocorrência você presenciava com este homem que atendia a todos? Sim, teve o meu caso, né, pessoal, e teve, assim, uma coisa que ele relatou, porque não era só nas horas de vigília que ele era convocado ao trabalho. Ele contou que uma vez ele estava assistindo um filme na televisão, próximo de 10 horas da noite, e Dr. Herman, que era um dos seus guias espirituais, apareceu para ele e falou assim: olha só, vai dormir que a gente vai perder o comboio. Então, assim, nem na hora de sono. Meu sossego. Não, tinha esse comboio. Todas as noites ele participava desse comboio de socorro, que eu vim saber depois, né? Que percorria aí a espiritualidade, resgatando gente perdida de si mesma, né? Para levar para postos de socorro, de atendimento, né? E esse trabalho, então, era de domingo a domingo, de dia e de noite, o tempo todo no socorro. E esse socorro sempre ligado a uma atividade didática. Por que ele nos contou isso? Não precisava ter nos contado isso, né? Ele nos contou isso para reforçar aquela ideia. Médiuns, olha só, vocês não aprenderam que tem que dormir na hora certa, que tem que fazer uma prece antes de dormir, que tem que se colocar à disposição para, durante o sono, participar de estudo e de trabalho? Essa conversa é séria, é para fazer. Que coisa, né? E ali na atividade diuturna do Centro Espírita Leon Denis, onde ele estava sempre presente, as pessoas que o procuravam ali, do ponto de vista da vigília, que tipo de ocorrência você presenciava nesse contato, nessa ânsia, nessa busca de pessoas aflitas ao grande líder ali da comunidade, da instituição? Olha, é um talento tão raro, né? Você ser capaz de escutar o que as pessoas estão dizendo por baixo das palavras, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que, até inconscientemente, são dependentes emocionais. Sim. Elas querem ficar penduradas, né, em alguém, né? Pessoas que são, sem saber, como ele dizia, médiuns da perturbação,
né? Sem consciência do que estão fazendo, levam para a casa espírita atitudes, comportamentos que podem atrapalhar o trabalho, gente que precisa de limite, esse Sim. Era meu tipo, e gente que precisa ser ouvido, mesmo quando está falando um monte de bobagem, um monte de coisa sem nexo, mas ele sabia perceber a necessidade de cada um, né? Então, ele atendia nessa fila, depois das reuniões públicas, ele atendia numa salinha lá, nos intervalos, levava as pessoas para a salinha, e fazia receituário, que é um trabalho que ele treinou algumas pessoas, e o Centro Leon Denis continua fazendo receituário. Ele trabalhava no passe de cura, ele dirigia a sala de desobsessão e incorporava também. Então, assim, ele trabalhava na obra social também, como médico, pelo fenômeno da incorporação, atendendo legiões de pessoas necessitadas. Então, assim, era socorro, né? O nome, para mim, essa coisa que eu falei para você, o socorrista, era uma pessoa que vivia fazendo isso, socorrendo, né? E na medida da necessidade do perfil da pessoa. E como condutor de almas, na expressão feliz que você usou, Luzia, como condutor de almas, dessas almas que se aproximavam deles, seja na fila após a reunião pública, que não tinha hora para terminar, aquela fila, na salinha isolada, onde atendia individualmente as pessoas, você sentiu repercussão nas pessoas atendidas por ele, sendo ele um condutor que orientava? Como é que você sentiu o desdobramento desses atendimentos naquelas pessoas que apareciam aflitas, ansiosas, dependentes de orientação? E depois, nessa constância, elas não se tornavam dependentes de conversar com ele? Não, com ele não. Porque tem uma amiga muito querida que tinha, como muitas mães, né, um problema muito complexo com a relação com o filho, né? Então, ela sempre tinha o que falar com ele sobre o filho. Sobre o filho. E aí, ela precisa falar com você. Ele parava. Aí perguntava para ela assim: o problema é fulano? Ela dizia: era. Ele saía andando. Ah, ele saía andando? Ele já falou o que tinha que falar, né? E Entendeu? Ela como reagia? Ela não se sentia ofendida? Não, ela dizia assim: ele não gosta de mim, ele não me dá atenção, né? Mas, por outro lado, ele estava ali para ela, quando ela estava doente, para o passe de cura, ele estava ali para ela, para responder alguma dúvida doutrinária, ele perguntava por ela, ele fazia um negócio que eu até hoje não sei se ele sabia mesmo ou se era uma técnica, tá? Então, assim, de repente ele olhava para você assim, está sumido da casa, né? Ainda trabalha aqui? Não sei o quê. Não é possível, quer dizer, pode ser até que seja, na minha ignorância, que ele tivesse a certeza de todo mundo que estava indo, de todo mundo que não estava indo, numa casa com uma frequência de gente tão grande. Porque, para os telespectadores que estão nos ouvindo, o Leon Denis, no Rio de Janeiro, talvez seja o maior centro espírita do estado do Rio, para não falar do Brasil, né? Porque é uma instituição enorme. Eu não tenho ideia disso, não é? Mas que é muita gente, É muita gente. Né? Então, assim, mas ele falava isso, a princípio você não gostava de ser cobrado, né? Sim. Mas, por outro lado, você se sente, caramba, ele sentiu falta de mim. Ele notou, né? Ele notou. E essas respostas, vamos dizer assim, mais duras, mais disciplinadoras, ou mais... elas justamente ajudavam a quem queria, né, se curar, sair do lugar da dependência emocional e assumir as suas possibilidades, as suas potencialidades, os seus talentos, né? E ele dava campo para isso. Então, a pessoa estava no trabalho, ela tinha todo o apoio dele por estar no trabalho. Sim, sim, sim. Agora,
por aí. Luzia, agora, pensando na expressão o professor Altivo Panfiro, muito ligado à obra de Leon Denis, como é que eram as reuniões doutrinárias e as palestras que ele proferia, os comentários que ele fazia? Como é que era o professor que conduzia o entendimento doutrinário? Então, as exposições dele eram muito interessantes, porque eram muito recheadas de experiências mediúnicas, únicas, né? Coisa que a maioria não vivencia. Então, eram umas ilustrações muito boas. Mas, assim, além de fazer palestra, ele que iniciou esse trabalho de cursos na casa de Leon Denis, que não acabou até hoje. Sempre tem alguém trazendo um curso. Então, são muitos cursos, muitos estudos. O curso da obra de Leon Denis, ele iniciou, me entregou para coordenar, mas foi ele que iniciou. E, além disso, ele dava umas aulas abertas no salão, coisa que eu não vi mais ninguém fazer. Ele dava essas aulas abertas para quem quisesse sentar, sobre a obra de André Luiz, sobre a obra de Ivone Pereira, obras que justamente abrem muito o campo da informação do mundo espiritual, né? Então, naquele dia, você chegava, sentava, assistia a aula e perguntava. Eu me lembro que, no início, eu fazia umas perguntas bem bobas, né? Assim, e as pessoas, às vezes, davam aquela olhadinha para trás, assim, né? Mas ele respondia com o máximo de clareza, e todas essas exposições, tanto da obra de André Luiz quanto da obra de Ivone Pereira, trazendo as notícias do que ele próprio experienciava no plano espiritual, né? Então, isso, meu irmão, era toda semana. Que coisa. Toda semana. Eu ia te perguntar, Luzia, sobre o médium Altivo Panfiro também, porque você acabou de dizer aí sobre as histórias de experiências que ele vivia e contava depois. Você tem alguma história que você se lembra que ele contou para contar para a gente? Olha, eu tenho histórias assim, né, do Altivo no trabalho mediúnico. Você pode contar alguma? Eu vou contar, por exemplo, o Dr. Hermann é um médico alemão, né, que desencarnou na guerra porque se recusou a usar a arma para matar. Então, foi morto. Né? Ele trabalhava no hospital de campanha. O dia que precisou ir para o front, eu salvo, eu não mato. E, né, assim. Então, um espírito para nós latinos, né, parece muito seco, muito direto, muito objetivo. E eu vivi algumas situações com o Dr. Hermann, assim, muito interessantes. Meu marido precisou operar o coração. E, é claro, nós estávamos muito angustiados com isso. Meu marido é cardiologista. Puxa vida! E aí nós fomos para o passe de cura, que era toda quarta-feira. E toda quarta-feira ele trabalhava no passe de cura, junto com todo mundo, trabalhava. E aí o companheiro do corredor falou assim: Luzia, entra também. Você deve estar muito desgastada e tal, entra também. Daí eu achei, realmente, estou muito desgastada, eu vou entrar também. Aí eu entrei, sentei, Dr. Hermann deu um passe no meu marido, que nunca frequentou a casa, mas assim, né, muito aplicado, demorado, muito cuidadoso. Depois disso, umas palavras para ele de bom ânimo e tal. Chegou perto de mim, pôs a mão no meu plexo. Tu não tens nada, que vieste fazer aqui? Ai, meu Deus! Então, era assim, né? Era um amor anglo-saxão.
Que coisa interessante, né? Muitas experiências com o doutor Erma, assim, disciplinadoras, né? Mas, ao mesmo tempo, amorosas, porque isso é amor, né? Olha só, pensa bem, você está bem de saúde, o que você está fazendo aí? Né? Está tomando o lugar de outro, né? Depois eu fiquei feliz. Ai, que bom, eu não tenho nada. Mas eu não sei quantas histórias você quer, umas 10? Agora, doutora, como médica, e você disse muito questionadora quando chegou e procurava respostas, não se encaixava em outras crenças, conheceu o Espiritismo como questionadora e considerando a sua profissão. Olhando para trás hoje, que tipo de avaliação a doutora faz? Olha, a avaliação que eu faço é que, primeira coisa, né, os espíritas precisam falar de espiritismo. Não fazer pregação, mas ter... É uma das coisas que diziam que Leon Denis tinha, ter a coragem de ser espírita. Mas, para nós, isso é processo. Então, eu estive, por exemplo, em lugares onde os colegas médicos defendiam aborto, defendiam eutanásia, e eu, sabe, né? Até que um dia você vem cá, você não é espírita? Você não sabe que cada espírito está no lugar físico que precisa estar? Então, eu comecei a vencer esses bloqueios e a falar. E, com isso, não vou dizer que são todos, né? Com isso, um ou outro vinha depois conversar comigo para entender melhor, para saber o que podia ler, para saber aonde podia ir. Mas eu ficava muda, quer dizer, quem cala consente, né? Uma coisa é que o espírita tem uma visão completamente diferente sobre eutanásia, sobre aborto, uma visão completamente diferente da materialista. Do ponto de vista materialismo, a eutanásia está perfeita. É uma conduta de amor. Se a pessoa está aí sofrendo cada dia mais, isso não vai levar a nada, né? E eu posso fazer com que essa pessoa parta sem sofrimento, mas, do ponto de vista do espírito, a gente sabe que experiências preciosas serão interrompidas. O aborto, por exemplo, que é um assunto sempre presente, sempre momentâneo, é um assunto que precisa ser falado sem cessar, né? Não é fazer sermão. Em alguns casos, eu só dizia assim, eu não acho isso, não. Tá. Ficava só isso, eu não acho isso, não. Às vezes as pessoas estão tão fechadas naquele parecer que elas nem escutam que você está dizendo que não concorda. Sim. Mas, às vezes, mas você não concorda? Por quê? O que você acha? Eu acho que nós não somos o nosso corpo. Eu acho que cada ser que vem ao mundo é um espírito. Aí você recebe olhares de superioridade. Né? Eu tenho uma filha que é médica e é materialista, né? E ela fala para mim, misticismo. Mas acontece que isso está mudando, e está mudando por conta dos que têm a coragem de ser espírita, como Sérgio Felipe, Dessi Andoli, a doutora que desencarnou agora, que foi a doutora Marlene Nobre, né? E Leon Denis previu isso, ele tem um capítulo, A Crise Moral, em que ele fala que a mudança da humanidade vai vir da união da ciência com a religião. Não com os cultos, mas com a certeza de que a gente não é o corpo. E se você olha para tudo o que acontece como sendo experiências de um espírito através do corpo, muda tudo, né? Então, Altivo sempre teve essa coragem, falava isso mesmo, e eu acho que falta muito disso aos espíritas. Não fazer pregação, está aqui na pergunta número tal. Não, é dizer o que um espírita pensa sobre os assuntos, né? Penas de morte também é uma coisa muito falada. Suicídio, né? Suicídio. Execução sumária, né, de pessoas, né? Perfeito.
Muito bem, doutora. Agora, a senhora disse que tem muita história aí, né? Escolhe uma, assim, que seja marcante. Nós gostamos muito de ouvir histórias. Elas engrandecem Quem muito. não gosta, né? Olha, eu vou falando conforme aparece na minha tela mental, porque Normal. imagino que seja o que ele quer que eu fale, né? Sim. Quando nós trabalhávamos na obra social, sempre depois do trabalho havia uma conversa. É o professor. Uma conversa. Acabou o trabalho social, fez a prece, debanda todo mundo. Não, peraí, como é que foi? O que aconteceu? Né? E a gente fazia um trabalho de levar culto no lar à casa dos assistidos, né? Para ensiná-los a fazer, acostumar naquela prática. E tinha uma senhora muito pobre, que tinha 3 filhos com síndrome genética, limitados para um monte de coisa. E, na conversa sobre esse trabalho, alguém disse assim, puxa, mas coitada, né? Tão pobre, 3 crianças com síndrome, puxa vida, tipo assim, que injusto, né? Não é demais? O altivo disse assim, o doutor Herman está me dizendo que a programação era para ter 1. Mas, durante o sono, ela disse que estava fácil, que podiam mandar mais. Olha, meu Deus! E, realmente, essa senhora, a angústia era nossa. Ela não tinha angústia nenhuma. Ela cuidava deles como podia, com todo amor, recebia muita ajuda por isso, a casa limpinha, arrumadinha, do jeito que era possível, e ela sentava serenamente. Então, é que a gente pensa na gente naquele lugar, mas não é a gente naquele lugar. É outro, né? Isso. Então, além do trabalho do culto no lar, do ensinar alguém a fazer o culto no lar, que olha só que trabalho simples, negligenciado. Ensinar alguém a fazer o culto no lar. E não é tão trabalhado. Mas depois disso vinha o ensinamento. Eu atendi como médica na obra social uma jovem que nasceu sem metade das pernas, só com um braço, a mão tinha só 3 dedos, e ela tinha um orgulho de fazer tudo sozinha, não queria ajuda, a única ajuda que ela aceitava é que colocassem na mesa, mais nada, o resto tudo, tirar a roupa, tudo isso ela fazia sozinha. Com essa mão ela escrevia com uma letra belíssima, e essa moça, com toda essa limitação, apareceu grávida. Nossa, meu Deus! E ela era de família italiana, ela engravidou de um jovem negro, a família não queria de jeito nenhum, e ela não queria de jeito nenhum ouvir falar em abortar. E assim, eu consegui, na clínica que eu trabalhava, vou dar só um detalhe aqui, porque casa com o desenrolar, o dono dessa clínica era de família judia, poloneses. Eu pedi assim, olha, você me permite fazer o parto dessa moça aqui, sem ônus? Ele não pensou 2 vezes, claro. E ele não era essa pessoa desprendida de dinheiro, não, viu? Falou assim, claro. Então, estava tudo preparado para essa moça ter esse neném lá, mas ela teve uma complicação seríssima, acabou sendo removida para o Salgado Filho. Por acaso, uma outra companheira médica lá da casa estava no Salgado Filho de plantão, Márcia Cordeiro, e, durante a cirurgia, cogitaram ligar as trompas da criatura, né? A Márcia disse não. Olha a coragem de ser espírita. Não, ela não autorizou isso antes. Olha, né? Que postura ética. E, assim, muito a contragosto, não ligaram, enfim. Quando essa moça se recuperou, eu fui visitá-la na enfermaria. A primeira coisa que ela me perguntou foi assim, olha só, não ligaram minhas trompas não, né? Nossa!
ela estava em coma, ela teve uma eclâmpsia brabíssima. Quando ela foi operada, ela não estava lúcida. E a criança nasceu? A criança nasceu normal, e ela cuida normal dessa criança. Quer dizer, agora já são até adultos, e mais as outras duas que vieram, desse mesmo pai, com quem ela acabou casando. Então, uma história assim, muito, né? E a gente tinha essa possibilidade de perguntar para o altivo. Disse, altivo, que história é essa, altivo? Que espírito é esse? E, aliás, era o doutor Herman que estava lá atendendo. E ele falou assim, minha filha, esse espírito homem da guerra, ter compromissos com muitas almas. Que coisa, né? Então, aí você vai e olha e vê aquela moça com aquelas limitações, mas você vê que quando ela fala, quando ela se coloca, é um general. Como ela comanda. Tem força. E como o espírito estava consciente de que tinha que dar chance, oportunidade a outros a quem ele provavelmente destruiu. Daí a noção de não querer ligar as trompas, né? E o corpo deformado por causa da guerra, que deve ter deformado outros corpos naturalmente, né? E é só uma moça de origem italiana, de olhos verdes, se ligar a um rapaz negro. E família pobre, Luzia? Família pobre? Sim, família assistida da obra social. Assistida do Leon Denis. Meu Deus, não, quantas histórias. Ô, Luzia, e o doutor Herman sempre presente com o altivo? Sempre. Ele tinha uma ligação muito grande com o doutor Herman, uma facilidade, total. Uma conexão total. Toda reunião pública, alguns outros espíritos vinham dar mensagem, mas principalmente o doutor Herman dava a mensagem no final da reunião pública. Hoje tem os livros publicados desses espíritos que deram mensagens ao longo da vida do altivo. Dr. Herman, principalmente nessas questões ligadas à saúde, à medicina, Baltazar, muito ligado à questão do estudo, e Antônio de Aquino, que é o nome da nossa obra social, muito ligado à caridade. Então, tem os livrinhos deles publicados, 3 de cada um, só de mensagens, e você vendo as mensagens dá para ver bem qual é o centro de atenção de cada um, né? E a obra social, Luzia, o altivo sempre priorizou a obra social, né? Sempre teve uma atividade muito intensa que permanece até hoje. Isso vai Sim. desde curso de gestantes até outras atividades todas. Eu tive o prazer de estar no Leon Denis, fiz 2 palestras aí já faz alguns anos, e recebido pelo altivo, né? Então foi uma experiência para mim inesquecível, né? Porque convivi com ele ali vários dias, né? Então a gente vê o tamanho da obra que ali está. E o altivo dava informação de si mesmo, do seu compromisso, do seu planejamento? Chegava a falar sobre isso ou não? Olha, eu sou uma pessoa periférica, assim, eu nunca fui da direção. Sim. Eu sou, como você pode ver, eu sou uma pessoa da comunicação. Sim, nossa, que facilidade, eu adorei te conhecer. Bem pouco tempo de casa espírita, isso até causou estranheza para muita gente, né? Me colocaram para fazer palestra, para dar aula, né? Agora, do núcleo gestor, da direção, nunca fiz parte exatamente disso. Mas os planos, como eu falei no início, os planos do altivo sempre foram muito além das possibilidades intelectuais e psicológicas das pessoas que o acompanham. Ele arrastava todo mundo, sabe? A gente não fez o que ele planejou, mas também fez muito mais do que faria sem ele. Uma alma que ilumina o caminho, né? Então, hoje nós temos um terreno lá próximo à obra social que serve de estacionamento, mas que tem a maquete do posto de saúde Dr. Herman que ele pensava fazer. Naturalmente vai acontecer isso com o tempo, né? Com as lideranças. E como está o Leon Denis hoje, Luzia, em termos de atividade, com a pandemia, com todo o prejuízo que trouxe? As atividades continuam? Virtual, né? Mas já está retornando.
Sim. Já está retornando. Esse próximo encontro sobre a vida e obras de Leon Denis, que ele lá um belo dia resolveu acabar com a nossa folga da Semana Santa e criou esse encontro para a sexta-feira da Semana Santa, porque o Leon Denis desencarnou numa Semana Santa, né? Então, ele... Agora me perdi. Quem estava falando? Como é que está agora? Então, agora a gente está retornando aos presenciais, né? E pelo que eu percebo, pelos trabalhos que eu faço pelo Zoom, dou aula em alguns cursos, conduzo esse grupo, e mais o grupo da Joana, que é do método de autocura, eu percebo que está todo mundo ligado, mal se aguentando para aglomerar. Nós queremos convidar o telespectador a visitar o site do CELD, celd.org.br, onde nós vamos encontrar as informações de atividades da casa, que é muito intensa, inclusive a forma de colaborar, se você desejar, e também estar conectado com Leon Denis. Agora, Luzia, já que você conduz o curso aí do Leon Denis, presente e recebido dele, como você se expressou, para quem está nos ouvindo e nunca leu ou estudou Leon Denis, o que você diria sobre o conteúdo produzido por esse lúcido espírito? Bom, eu diria que não sabe o que está perdendo. Mas, assim, hoje eu coordeno esse encontro. Então, como é que funciona esse encontro? A gente estuda o ano inteiro, se reúne uma vez por semana, depois a gente coloca aquele resultado de estudo numa forma didática e apresenta na sexta-feira da Semana Santa, que agora fica aí no YouTube, que você pode ver depois e tal, só não pode perguntar, participar, né? O livro do Leon Denis, que eu acho assim, que é um grande captador de almas, é o livro Grande Enigma. E eu ainda dou uma instrução meio esquisita. Começa pela segunda parte, que é o livro da natureza. Olha que dica importante, hein? E hoje a gente tem a possibilidade mágica de pegar o nome dos lugares que ele cita, as espécies de flores que ele fala, as montanhas que ele descreve, e ir no Google e ver ao vivo, né? Então, Leon Denis, entre tantas coisas, ele nos inicia no diálogo com Deus na natureza. Conversar com Deus na natureza. Eu só vi Leon Denis fazer isso, mais ninguém. É verdade, né? É verdade mesmo. Muita gente admira a natureza, vai para a natureza, recebe. Não dá. Não dá. Né? Você encontra uma pessoa abraçada numa árvore, você pergunta, o que você está fazendo? Eu estou pegando energia. Não pode dar. Né? Nem diga. A outra dica é do livro O Problema do Ser e do Destino, que a gente aprendeu que Leon Denis não colocou a dor no título, né? Começar também pela quarta parte, que é Potências da Alma, onde ele estuda vontade, pensamento, amor e sentido íntimo. E a dor, né? Aí, depois que você se apoderou dessas falas, aí você sai lendo tudo, porque é tudo bom, é tudo legal, é tudo... E ele fala de muitos interesses, né? Ele fala de alguns acontecimentos históricos que, às vezes, as pessoas têm afinidade. Joana d'Arc, a Primeira Guerra Mundial... a história do cristianismo, tem livros específicos sobre isso, né? Ele fala sobre mediunidade no livro No Invisível, mas quando me perguntam assim, eu falo assim, lê o Grande Enigma, começa pela segunda parte, depois você lê a primeira. Nós estamos vendo aqui pela playlist do canal de YouTube a variedade de conteúdos que o telespectador pode encontrar acessando o canal Centro Espírita Leon Denis. Inclusive, tem aqui o Congresso Espírita Leon Denis. Olha aí o congresso. Sim.
Esse congresso está no terceiro, quarto, é uma atividade que começou, criada assim pelos jovens, né? Muito bom. É um movimento que eu vou dizer contemporâneo, né? Hoje o Espiritismo está buscando muito essa divulgação através de congressos. É bem interessante, você chama pessoas que têm, né? E tudo isso, meu irmão, eu garanto para você, tem o aval, a inspiração e a sustentação do altivo. Sem dúvida, não temos dúvida disso realmente, né? Eu quero dizer aos telespectadores que nós vamos entrevistar também outras pessoas de dentro do Leon Denis. Nós temos aí 4 pessoas, ou 5, nem me lembro agora, que vão apresentar diversos ângulos dessa personalidade incomparável que atuou lá no Rio de Janeiro, ou aí no Rio de Janeiro, através do Centro Espírita Leon Denis. Mas ele trabalhou muito no levar o movimento espírita para outros lugares. O Leon Denis tem um grupo chamado Leopoldo Machado, que foi outro vulto do espiritismo que trabalhou muito a divulgação, né? Para outras cidades. Então, os encontros, os estudos do Leon Denis têm sido levados para outras cidades, do interior do Rio, do Espírito Santo, de Minas Gerais, até do Rio Grande do Sul, por esse grupo Leopoldo Machado. Aliás, Luzia, nós também entrevistamos sobre Leopoldo Machado. Agora, eu fico te devendo 2, do José Jorge e do Leopoldo Machado. São 2 entrevistas que o telespectador também pode encontrar. Você tem de Jorge Andréa? Tem também. Amanda. Então, eu vou mandar também. Foi outra pessoa que eu convivi maravilhosa também, que me chamou para trabalhar um pouquinho lá no Instituto de Cultura, e que foi uma convivência dos deuses também. Então, Luzia, eu vou fazer um convite público aqui para a gente marcar uma outra entrevista para falar sobre o Jorge Andréa. Olha, o Jorge Andréa é da Luzia. O Jorge Andréa da Luzia, perfeitamente. Tá. Muito bem. Então, olha, aos telespectadores, se quiserem ver, nós temos lá no nosso canal do YouTube Leopoldo Machado, José Jorge, Jorge Andréa, estão disponíveis esses conteúdos que nós vamos mandar aqui para a nossa Luzia, para ela ver o trabalho que já foi feito e é infindável, tanto é que eu mantive o convite público aqui agora para ela falar do Jorge Andréa, visto pela Luzia, com quem teve convivências maravilhosas no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Grande personalidade, Jorge Andréa, do Movimento Espírita. Luzia, nós estamos por encerrar, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade. Eu tenho impressão não, eu tenho certeza que os nossos laços vão estreitar, nós vamos fazer alguns trabalhos juntos, vou te chamar para palestrar online também. Nós ganhamos um presente hoje cedo. Vou agradecer ao nosso eu que agradeço. Levson por ter indicado seu nome, muito agradecido realmente, porque foi uma gravação, melhor dizendo, maravilhosa. E eu deixo para você, Luzia, as palavras finais, aquilo que o seu coração desejar dizer, porque pode ser que alguma coisa eu não tenha perguntado e você acha importante trazer a apreciação das pessoas que estão nos assistindo. Então eu deixo esses minutos, talvez algo que você queira dizer ao altivo, que gostaria de ter dito a ele, fique muito à vontade, o tempo é seu para concluir aí. Olha, para altivo, eu só tenho a dizer gratidão, uma gratidão que não se descreve em palavras, né? E pedir mesmo que ele continue nos inspirando os encarnados, inspirando os que falam de doutrina, inspirando os que escrevem livros, que ele também foi um grande incentivador do livro espírita, né? Gratidão, muita gratidão. Gratidão também à espiritualidade amiga que inspira e conduz esse trabalho, que com certeza também faz muito pela causa, né, do espiritismo, da sua divulgação, e falar mesmo aquilo que os espíritos propuseram, né, a Kardec, que Kardec passou adiante,
amai-vos e instruí-vos, né? Foi o que a gente veio fazer na reencarnação. A gente não veio pagar nada, não. A gente veio amar e se instruir, desenvolver as asas, né? Todos os dias ser um pouco mais virtuoso, todos os dias saber uma coisa nova. Gratidão, queridos, pela oportunidade. Muito obrigado, minha querida Luzia, que conheci hoje e adicionou muito à minha pessoa, conhecê-la e verificar, constatar a sua vivacidade, a sua facilidade de comunicação, que é uma coisa muito empolgante. Muito obrigado a você que nos acompanhou. O que é o nosso pedido renovado de sempre: faça esse conteúdo chegar a outras pessoas para que esse entusiasmo contagie outros corações. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem bem e até o nosso próximo compromisso com novas entrevistas que teremos. Até lá. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.